Palestra seguindo RESTful WS com Java. Rafael Anais, esse é o nosso palestrante convidado. Aquele é o nosso melhor participante. Stephen Hawking. Oi, som. Beleza, pessoal? Bacana. Bom, se vocês resistiram a essa foto horrível aqui, é porque vocês querem ver a palestra mesmo, né? Então, beleza, vamos lá. Eu sou Rafael Anais, hoje eu tô aí sou desenvolvedor. Comecei ali, foi com prazer que eu aceitei o convite do Clóvis, porque comecei como estagiário lá na Wise, anos atrás ali. Então, para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho aí do assunto para vocês. Estamos tomando toco aí, né? Mas vamos ver se a gente consegue engrenar. A gente está com um projeto aí, o NetCaçambas, que é um software aí para gestão de resíduos da construção civil. E estamos trabalhando nesse meio aí. E eu vim falar um pouquinho do que a gente hoje usa em algumas situações no mercado e que a gente está usando também nesse projeto lá. Então é uma introdução prática, assim. Não vou vir com um Hello World aqui, tentar fazer alguma coisa mais prática assim, para a gente conversar. Se funcionar, não está funcionando. Tá piscando para mim, mas não está me dando nada. Deixa eu tentar de novo aqui. É cache. Limpa o cache, né? Vamos lá, senão eu vou ter que ir ali no teclado mesmo. Cadê? Bom, eu vou aqui no teclado. Nem no teclado vai funcionar agora. Pois é, cara. Conhece alguém aí? Vamos lá. Aí, beleza. Hã? Só em tela cheia que não funciona. É bom que daí eu vou queimando o meu tempo, né? E daí eu prejudico o próximo palestrante. Deixa eu só... Foi? Opa. Aí. Tá. O que são web services, para começar, né? Vamos falar de REST, mas vamos começar por web service. Segundo a W3C, o sistema de software projetado para suportar a interação máquina-máquina interoperável usando uma rede. É um pouco rebuscado demais, né? Vamos pensar aqui, o que são web services? São serviços em tecnologias diferentes, provavelmente pode estar em lugares diferentes, que conversam entre si para disponibilizar informação e realizar transações e etc. Então, uma forma de fazer sistemas diversos se comunicarem de forma transparente ou quase. Essa é a ideia. Então, se você olhar ali, você vai ver um sistema ali em Java, um outro em Python, um em Node.js, outro em PHP, e chamadas estão acontecendo aí entre serviços, em servidores diferentes ou não. E a mágica acontece de alguma forma, porque você faz coisas totalmente heterogêneas conversarem, né? Quais são os tipos de web service, né? Comumente, quando se fala em AWS, você vai mais para o lado do SOAP, mas você pode usar essa sigla para web service como um todo. Eu não sou especialista, né, mas até vai ter uma palestra depois do grande amigo, grandioso Henrique ali, que
daí ele vai falar um pouco assim, mais dos dois lados, né? Do SOAP também, tudo. Mas basicamente você tem Web Services baseado em RPC e baseados em REST. O que é RPC? É aquele esquema de você chamar uma função, uma funcionalidade em outro lugar, né? Quando você fala nisso, os caras mesmo que vão para a prática ali hoje é SOAP e REST, né? Então vamos ver aqui, SOAP. A mensagem é XML, você tem o SOAP envelope lá, você tem uma definição formal de API, então você tem que definir todos os métodos que vão ser acessados, você tem os parâmetros ali bem definidos formalmente, e a transmissão é HTTP, pode ser SMTP também. Precisa do WSDL, então você precisa dessa definição formal aí que o cliente vai ler, vai gerar uma série de classes ali para poder conversar com o Web Service. Beleza, é uma forma de fazer a coisa. O REST, por outro lado, você pode ter vários formatos de comunicação. Então, você pode ter XML, que no caso a mensagem é XML, né? Você pode ter XML, JSON, Picard, várias outras coisas. Ele também pode ter uma definição formal, que é esse WADL, mas que é opcional, as pessoas ainda não estão usando isso. Alguns até começaram, mas você não se vê falar assim, eu vou ter que acessar a API de tal empresa e vou ter que pegar o WADL para poder descrever. Geralmente você não tem. Mas o REST, principalmente, ele é uma série de princípios, na verdade. Não tem assim muito... Não tem uma coisa assim, nossa, isso aqui foi a revolução. Ele é baseado em princípios, em coisas que existem aí, né? Então, se você for pensar... só uma outra coisa aqui. Em Java, para implementar o SOAP ali, o JAX AWS, e para implementar ali o REST, você tem o RS. O Henrique também vai falar um pouco depois sobre isso. Mas vamos seguir aqui. Vamos pensar num estudo de caso bem simples, né? Imagina que você tem uma aplicaçãozinha para fazer, você tem outros contatos só, que ele pode ter um endereço e os telefones. Uma agendinha qualquer, esse modelo aí, basicamente, super simples, nada demais. Como que se eu pensar aqui na web, porque o REST ele é usado para web hoje em dia, a maioria, você vai ver isso aqui. Como que se for ver uma web tradicional, como que é modelado isso? Por exemplo, se eu precisar listar contatos no meu sistema, você vai lá, você vai fazer um get contexto da aplicação / listar contatos. Ou vou fazer um get listar contatos e quero trazer só os bloqueados, por exemplo. Eu passo um parâmetro lá true, beleza, trouxe. Se eu vou fazer um get no contexto, eu posso capsular aquilo numa chamada só, falo contexto listar contatos bloqueados. Já trouxe. Isso tradicional a gente faz assim, né? A gente vai criando esse formato meio RPC, né, para poder trabalhar. Se eu quero criar, você faz um post ali e faz um cadastrar contato. Se eu quero atualizar, eu vou lá e faço um atualizar contato, passando o ID, daí passo as informações e trabalho dessa forma. Eu quero excluir, excluir contato, passo um ID e estou excluindo. Isso é o que a gente está acostumado, né? Aí você vai ver ali a solução versátil, né, que aí já começa a centralizar as coisas numa outra entidade ali, que isso também acontece, né, muito, se você for ver lá atrás, struts ou JCF ali também, você tem ali contatos controller, aí você passa a ação como parâmetro, e ali mais um parâmetro bloqueado. Então, contatos controller, action list, bloqueados igual a true. E vai fazendo. Contatos controller, action create, update passa ali, vou fazer o delete. Se eu vou inativar aquele cara, vou passar ali uma ação e o ID. Se eu quiser listar os telefones daquele contato ali, passando o ID, tá ali, action list, telefones, by, aí você passa ID contato. Ou seja, a imaginação é o limite, né? Você pode criar o que você quiser aí, que de qualquer forma que vai aceitar. E isso aí é uma coisa que eles chamam de tunelamento post. O que é isso? Você tem um método, você tem um HTTP, que é o que a gente usa,
Só que você não usa o que o HTTP tem. Você faz tudo com get post. Get é porque vai passar por parâmetro lá em cima na URL e post vai no corpo da requisição. Aí, tudo vai por post e o resto. Delete, update, tudo vai via post e começa a passar pelo túnel do post. Então, toda a semântica ali de controle da aplicação vai passando por ali. Isso no tradicional. Aí tem esse cara aí, que é o Roy Fielding, que é um dos caras que criou o protocolo HTTP e também é cofundador do projeto Apache HTTP Server. Então, o cara não é pouca bosta, né? Assim, ele é um carinha que entende um pouco. E ele propôs uma série de princípios arquiteturais para fazer a aplicação. Então, se for pensar aqui, ó, quem usa? Gigantes da internet usam isso aí. Inclusive, aquele lá embaixo, a Netcassambas, quem sabe um dia ali, né? Então... Oi? Isso aí é culpa do template, né? Ó, Google tem API para você, a Amazon, Facebook tem, Netflix, todos esses aí têm API REST para conversar. Se você entrar uma que é bem documentada, da PayPal, você tem lá, eu estava vendo esses dias uns exemplos, e é bem isso, os caras estão usando mesmo isso para API, para disponibilizar. E hoje também com single page applications, né? Então você pegar lá ali o Angular, desse tipo de framework, que você tem uma página só e você comunica, você vai trocando na mesma view ali várias páginas, o teu banco de dados é praticamente o serviço, você comunica com o serviço, né, que está rodando atrás. Quais são os princípios do REST? Tudo é uma coisa, um recurso, e cada coisa tem um ID. Então, quando a gente vai modelar no tradicional, a gente fala lá, não, eu preciso de operações. Quando a gente vai pensar em REST, a gente pensa em coisas, em recursos. Eu associo assim mais como se fosse modelar uma tabela de banco mesmo. Você está vendo coisas ali que vão ser acessadas no servidor. Então, onde que eu acho os contatos? Ali, /contatos, eu acho tudo que se refere a contatos no sistema, ou quase tudo. Tudo tem um ID. Se for pensar, se eu quiser acessar um contato específico, eu vou na store daquele contato, naquele contexto contatos, passo um ID, pronto, estou acessando aquele cara. Quem que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, recuperei, está ali o cara. Então, se eu quiser achar os contatos, é ali. Para achar um cara específico, eu passo o identificador dele e ele veio para mim. Os recursos, eles são ligados. Então, você vê ali, ó, tudo tem um link, né, para trabalhar. Então, deixa eu voltar aqui que está mais resumido. Então, um contato, ele tem um dos princípios do REST, ele tem a localização dentro dele mesmo, dentro do serviço que você está modelando. Então, se você for olhar ali, eu tenho o ID e tenho href, ou seja, cliente do meu serviço. Se você quiser me achar, guarda essa referência que você vai me achar dentro do serviço. E quando você tem membros aqui, por exemplo, o endereço, a mesma coisa, está ali como membro como atributo do contato, mas ele também tem o seu href que está sendo modelado. Então tudo está ligado. E eu posso também omitir algumas coisas. Por exemplo, se eu não quiser ter um overhead para carregar muita coisa, eu posso colocar de forma genérica aqui, só o href, o ID, e depois o cara quiser mais informações, ele faz um get para aquele endereço ali e pronto, ele vai achar as informações do endereço. Um outro princípio, utilização correta dos métodos HTTP. O HTTP ele já tem alguns métodos que são feitos para fazer operações no servidor. Então, por exemplo, se eu quero recuperar algum recurso, eu uso get. Beleza, até aí a gente usa. Se eu quiser enviar informações para uma URI, eu uso post. Só que daí, ali naquela URI, no caso do HTTP, a especificação, você manda a informação para lá e o servidor ele pode mandar para um outro lugar a informação,
ou resolver ali mesmo. No caso do put, ele tem que mandar tudo que é necessário para criar um recurso dentro do servidor. Então, se eu vou criar um contato, usar o put, tem que passar tudo que é obrigatório para criar um contato dentro do servidor. E o delete para fazer a remoção. Então, a gente tem esses métodos aí no HTTP. Já é do padrão, é formal isso, né? Put versus post. Tem aí o pessoal que é muito ferrenho, fala assim, não, essa situação você só pode usar put, essa eu só uso post, não sei o quê. Os caras que são muito ferrenhos aí desse conceito do REST, eles ficam defendendo assim, ser muito restrito. Mas, na prática, o que a gente vê? Se você fizer um post ou um put para a coleção, você está criando alguém naquela coleção. Se você fizer um post ou um put passando o ID daquele contato, daquele recurso, você está atualizando ele. Então, essa é a regra meio que eu falo que é a regra de ouro. Assim. Vou criar, pode ser put ou post, porque tem frameworks que usam um ou outro no client para conversar, então você tem que abranger os dois. Né? Post ou put, e no contatos cria, e passando o ID, você está atualizando aquele cara. Outro princípio, os recursos podem ter múltiplas representações. Em cima ali está em XML, e embaixo está em JSON. Então não tem aquela restrição de ter que ser em XML como é com SOAP. Né? Você pode colocar o que você quiser aí para retornar, inclusive texto plano ali, né, comum, você pode retornar o que você quiser. Outro princípio importante, né, stateless. Não existe a ideia de sessão que fica guardada no servidor. Então, você não pode guardar a sessão do teu usuário em memória no servidor. Toda requisição tem que ter o suficiente para a mágica acontecer. Então, aí você tem alguns desafios para fazer isso funcionar, coisas que até saem um pouco vão sair do foco aqui da palestra, mas envolve token, né? Você tem que fazer repasse de token para manter sessão persistida, esse tipo de coisa. Mas o padrão diz, tem que ser stateless. Se eu desligar o servidor, ligar de novo, todo mundo tem que estar conversando. Ele utiliza as mensagens no HTTP e as exceções do HTTP também. Então, vamos ver como que é uma request do HTTP. Você tem ali o método, a URI e a versão do protocolo. Então, ali tem a 1, agora acabou de sair a 2 formalmente, lá baseada no speed do Google. Então, é ali que vai aparecer essa informação. Os cabeçalhos, uma linha em branco e o corpo da requisição. Para a resposta também, você tem ali a versão, o código de retorno, os cabeçalhos, a linha e o corpo da resposta. Né? Quais são essas? Tem muitas, né? Muitos status aí. A gente separou o que é básico para fazer acontecer a disponibilização do serviço. Então, ali 200. Quando a resposta vem em 200, a operação teve sucesso. Quando vem 201, quer dizer que você criou um recurso corretamente, você fez um put ali e conseguiu criar o recurso. Bad request ali, problema com a request. Alguma coisa que você mandou para o servidor na tua requisição não era o que ele estava esperando ou está violando alguma coisa. Então ele vai te devolver esse código aí. 404, todo mundo conhece aí. Você vai acessar uma página lá que não existe, dá o 404. Você vai fazer isso com uma entidade, por exemplo, no serviço, é a mesma coisa. Ele vai te retornar esse status aí. Aí você tem em azul aí o que é referente a autenticação, autorização e tal. Então, 401, para você usar o serviço, você precisa estar autenticado. Esse é o 401. 403, o forbidden. Você está autenticado, mas você não está autorizado a usar o serviço. Então, uma coisa é autenticação, outra é autorização. 419, authentication timeout. Ou seja, sua sessão expirou de alguma forma. E não tem sessão no servidor. Então, é aí que tem uns desafios aí para mapear isso de forma stateless no servidor, mas que mantenha uma sessão quando você precisa. Né? Daí você vai usar token e tal. Isso aqui não é oficial do HTTP, esse 419, mas costuma-se usar esse código para representar isso.
momentos também que daí cagou. Deu um problema muito ruim ali que o servidor não conseguiu se virar para contornar e retornou 500. Então vamos modelar aquele mesmo modelinho usando o REST. Então ali, ó, listar e recuperar um contato. List e get. Vou lá, faço um método get no contato, estou listando. Aí posso ter parâmetro, posso ter um monte de coisa para filtrar, paginar, etc, se precisar. Mas basicamente é isso. Aí você tem contatos ID, você vai recuperar aquele cara do servidor. Como que eu vou criar um contato? Você faz o put em contatos ou o post em contatos. Você vai lá com o serviço, joga as informações dele e você cria. Atualizar, put ou post, passando /contatos, /id. Delete, você vem a mesma coisa, você localiza o cara no contexto dele com ID e passa o delete para fazer a remoção. Se eu preciso listar telefones de um contato, aí começa a ficar mais legal, né? Daí você vai ver, putz, contatos. Mas eu preciso achar um contato. Como que eu acho? Eu vou lá, contatos /id. Como que eu listo os telefones daquele contato específico no servidor? Faço um get, contexto, /contatos, /id, /telefones. Daí o que vai me retornar são só telefones daquele contato ali especificado. Se eu quiser pegar um telefone, aí eu não vou mais em contatos, eu vou no contexto de telefones, passo o ID do telefone e vou recuperar ele. Então você vai pensar, putz, a aplicação todo o meu serviço vai ser baseado em 4 métodos só? Get, post, put, delete, tem outros no HTTP, mas o que se usa basicamente são esses aí. É possível isso? Bom, se for ver o SQL, no HTML do SQL, a gente tem 4 operações lá. E o que você consegue fazer com isso? Quase tudo, né? Ou basicamente tudo. Pode sair um pouco para melhorar em alguma coisa de uma tecnologia específica, mas você tem ali o padrãozão que você faz acontecer com isso daí. Então é possível, né? Mas e se eu precisar bloquear um contato? Onde que eu vou passar lá um método HTTP block, alguma coisa? Não tem esse método block, né? Como que eu vou inativar um cara? Vou inativar, não tem esse método no HTTP. A gente pensa, isso pode ser modelado como um atributo do contato? Se eu posso colocar lá bloqueado, true or false nele? Se eu posso, então eu consegui resolver. Se eu quiser bloquear o cara, faço um post para atualizar contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, passando no corpo da requisição, bloqueado, true, acabei de bloquear o cara. Então, usei os métodos HTTP e fiz acontecer. Se eu precisar remover todos os telefones de um contato, um processamento meio louco ali, um batch, um negócio, vai para a premissa de que tudo é um recurso. Então você vai lá, utiliza a operação batch como recurso. Vai lá, contatos, 1, 2, 3, 4, 5, telefone, vamos dizer que tem um processamento lá que vai na base do Procon, que pega se o cara pediu para bloquear o telefone, para não ligar a telemarketing, etc. Vamos pensar, o cara vai ali, ele faz um post para aquele processamento daquele cara. Pronto, resolveu. Eu consigo mapear também, se eu pensar em nível de recurso. Isso aqui não faz parte assim, dos fundamentos do REST, mas é uma coisa bacana, na minha opinião, é você não utilizar o ID de banco, então, para fazer as coisas, né? Então, ali, ó, botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficar a chave do banco diretamente. Alguns serviços, coisas usam mesmo direto, mas eu não acho bacana, assim. Então, imagina o cara assim, bateu 1, opa, veio fulano. Bota o 2, começa lá e vai. Faz um programinha e vai, torando. Você vai ver, o cara tá lendo ali de forma muito fácil o teu serviço, né? Se ele não estiver protegido, e o cara faz a festa no serviço, né? Então, a gente entra aqui. Outra coisa também que eu esqueci agora é essa parte de chave composta. Beleza, o cara tem um ID, eu faço /ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas e chave composta?
como vai funcionar para modelar isso com barra, com isso aqui, que a chave vem de um, outra chave vem de outra tabela, e não sei o quê. Daí fica difícil, né? Então, uma outra forma de evitar esse tipo de problema é você criar um identificador universal, né? No Oracle lá é GUID, né? Um GUID, no Java tem esse conceito de UID, e tem pronto isso já lá para gerar, né? Então, ele te gera essa sequência aí de 128 bits, e daí você consegue usar isso como teu identificador para exposição de serviço. Então, você não vai mais expor como contatos 1, 2, 3, 4, 5. Você vai expor como contatos DE305, D54, papapá. Vai ficar isso aí. Você não vai ler isso na mão, né? Vai ser o software que vai fazer essa leitura de link. Então, você protegeu, qual que é o próximo da sequência? O cara não consegue fazer esse tipo de processamento, né? Pegar o próximo e tal. Então, aí utilizando o ID. Eu acho que eu até me adiantei um pouco, mas vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouco de como que é isso aí na prática, né? Que a minha ideia principal é passar isso aqui na prática para compartilhar esse conhecimento um pouquinho de como fazer aquilo ali funcionar de alguma forma, né? Então você tem ali, o que a gente vai fazer? Precisa do Maven. Precisaria não, mas fica mais fácil, né? Então Maven, Eclipse, JDK 7, Tomcat 7, implementação de Jersey do padrão do JAX-RS, uma pitadinha de Spring, só para dar uma cola ali nas camadas, e um pouquinho de JUnit para ver se não fez besteira ali no meio, né? Então, e para testar, faz via Postman, que também eu vou mostrar essa ferramenta. Então, o projetinho que a gente vai ver mais ou menos é assim: você tem o projeto pai do Maven, e daí você tem um projeto ali que é para entidades, classe comum, fiz bem simplificado para não vale perder tempo em coisa, ficar complicando demais, né? Então, entidade, tem uma camada para o DAO, BO e ali o REST. Então, basicamente, isso não é novidade para a gente, né? Está acostumado. Só que em Maven, daí você tem uma configuração ali a mais via Maven, mas te poupa outras dores de cabeça muito ruins, né? Tipo, passar 2 dias configurando um projeto para começar a trabalhar, né? Com Maven você quase faz em 5 minutos. Quando você fala que vai fazer em 5 minutos, você dá alguma cagada, daí você faz mais. Mas geralmente você faz bem rápido. Então ali, ó, estão ali as entidades e a PAI e outras entidades do sistema, ali camada de acesso a dados. Eu não fiz conexão com o banco, eu crio um mock estático ali, tudo em memória, só para simular um banco, né? Aí eu tenho ali os DAOs para cada entidade. Parte de BO, tenho validação de regra de negócio, e algumas exceções de funcionamento do sistema. E ali no REST eu tenho web service, recurso, filtragem de posição, geração de href, mapeamento de exceção e segurança, que a gente não vai ver aqui, que seria um outro esquema assim, mais complicado, né? Então vamos ver aqui. Então vamos ver aqui, ó. Você tem aqui o projeto principal aqui, Maven. Aqui você tem o BO, DAO, etc. Depois eu vou deixar esse código disponível e daí dá para ver o que tem de dependência em cada coisa. Não vamos perder tempo vendo as dependências do Maven, mas depois aqui dá para abrir o POM dele. Você consegue fazer
mapeamento das dependências e tal, que tem de plugin. O Tanaka vai falar sobre isso depois, então ele vai arregaçar nessa parte aí. Eu só fiz para poder não ter trabalho com dependência. Quem baixar o projeto ali e configurar já baixa a dependência e já consegue rodar sem muito problema, né? Então vamos começar pela ent aqui. Não tem novidade assim, sabe? Você tem aqui uma ent que vai ser o pai de todos ali, que tem esse UID, que vai servir para nossa exposição, né? Aí você tem contato, meio ruim de ver, né? Deixa eu fechar esse cara aqui. Tem aqui contato, então ali os atributos que a gente já tinha visto. Você tem telefone. Oi? Tem que tirar, né? Meu código é porco. Você quer me matar do coração, rapaz? Subiu uma placa de 10 minutos aqui. Falei, caramba! Você tem aqui o tipo de telefone, então só uma firulinha aí. Basicamente, a modelagem de entidades é essa aí, que é o que a gente viu, aquele modelo simples lá. No DAO, bom, não tem banco, então tudo vai rolar nesse cara aqui. Meu código é porco, eu botei comentário, desculpa. Você tem aqui os cadastros, ó, de cadastros, né? Você até fez um esquema para sequencezinho aqui, só para um contador, para a gente pensar que está acessando um banco, porque senão ia ter que fazer conexão com o banco, tudo que não queria que não precisasse de muita coisa para rodar esse exemplo aqui. Então ele faz aqui, cria os dados fake aqui iniciais, então vai criando ali vai embora, criando. E daí você tem esse esquema você tem um base DAO aqui, então coloca aí coisas bacanas que você quer que todos os DAOs tenham, tipo, isso aí é básico, mas já deixei ali, e daí eu coloquei aqui interfaces, né, para cada DAO, e daí você tem implementações aqui. Então você implementa a interface de operações e daí você estende o base DAO. Isso aqui não tem nada a ver com REST, tá? Isso aqui é só para fazer para ter um exemplo pronto, mas eu vou passar aqui para a gente ver. Então todos os DAOs são basicamente isso daí. Aí você passou do DAO, você vai para a camada de BO. Esquema quase idêntico, você tem um base BO, também com coisas bacanas que você vai colocar se precisar para todos os BOs. Você tem aqui as interfaces para cada BO. E você tem as implementações. O que é essa implementação aqui? Aqui na camada de BO vai ter a parte de tratamento eu fiz algumas regrinhas bem simples assim para tratamento de exceção e tal. Coloquei em alto nível assim. Então vamos ver. Se eu procurar alguém no sistema, no serviço, e não encontrar, eu vou disparar essa Entity Not Found Exception. Então fui lá, procurei alguém pelo identificador, não achei, disparo esse cara. Aonde passa nulo? Ah, não passa nulo. Pô, você quer dizer que pensei que você estava falando que era mais porco o meu código ainda. A próxima fecha o Eclipse. Aí você tem Validation Exception, que daí você, assim, quando alguém com alguma regra de validação para a operação não funcionar, dispara esse cara aqui. E você tem aqui Shit Happens Exception, que é quando o negócio fica feio, né? Uma conexão com o banco, não tem problema, etc. Você vai capturar e disparar isso aqui. Por que eu fiz isso daqui? Porque a gente tem que ter uma forma de capturar a camada de negócio e DAO para passar para o REST. Então vamos fazer isso por exceção, né? Então foram criados esses três básicos. Pode ter outras coisas aí, mas é só para ter o mínimo, né? Então, beleza. Ó, se eu for fazer um get aqui num contato, por exemplo, eu passo o ID e daí,
Se eu não achar aquele cara, eu digo que a entidade não foi encontrada e disparo uma exceção de not found. E aqui a parte de carregar endereço e tal, tem uma flag para carregar telefone, coisa bem simples, se vai carregar ou não, etc. Então, quando você for mexer, se você for mexer lá depois no código e tal, é bom até dar uma olhada aqui nos JUnits que deixei pronto, só para ver se está rolando. Isso aqui também não tem nada a ver com REST, mas é só para ver que se você está fazendo, está dentro do previsto, né? Inclusive deu uma cagadinha aqui que eu não sei o que é. Foi num update. Mas beleza, vamos tratar isso lá para frente. Então, a parte de JUnit aqui. Beleza, então eu fiz o DAO, fiz o BO. Isso aí tudo é Java, todo mundo está acostumado, né? Até aí, beleza, bacana. Aí vem o REST. O que a gente precisa para fazer o REST? Bom, basicamente você tem uma notação de path aqui. Você usa esse @path, né, e você passa isso aqui é uma constante, né, então você coloca aqui que eu acessar com /contatos. E aqui você vai plugando os BIOS que você precisa, etc., na camada REST. Ele já injeta aqui a dependência só para estar disponível em tempo de execução. Então está aqui, ó. Se eu fizer um get naquele path lá em cima, eu vou retornar todos os meus contatos no servidor. Então eu vou lá no BO, faço um list, tenho uma lista de contatos. Só que daí eu tenho um cara aqui diferente. O que é esse contato resource aqui? Putz, como é que eu vou fazer para mapear as coisas do serviço lá na resposta, né? Então aqui eu tenho ele extend map. Então eu tenho um base resource que ele é a extensão do map, de um hash map aqui. E esse cara tem uma função, ele tem esse manager aqui, que é uma classe que foi feita assim, ó. Você mapeia. Só um pouquinho. Você vai mapear a classe que está vindo com um path dentro do servidor. Então esse cara aqui, ele faz esse mapeamento. Você tem, quando você for receber criar um resource para devolver, você não precisa ficar dizendo como que ele vai ser. Você identifica a classe, ele já pega o path dentro do servidor. Então é um mapeamento que vai ser feito ali. Quando eu retornar um contato, ele já vai saber que vai ser para esse path aqui /contatos. E a responsabilidade desse manager é justamente pegar o UID que vem da entidade, que é genérica, né, que todos têm o UID, e juntar isso aqui no href. Então ele cria esse link que a gente viu lá anteriormente, href /localhost, pega tudo dinâmico isso e cria /contatos, pega o ID da entidade pelo tipo de entidade que você está usando. Assim, é um artifício para você conseguir retornar pela entidade qual que é o caminho dentro do servidor, porque ele tem que se autorreferenciar, né? Então vamos ver aqui contato RS. Então aqui a gente tem aquele esquema. Então, listar, eu faço um get em /contatos aqui em cima, a gente definiu. Então eu faço um get. Daí eu venho aqui e faço um get, um método get do HTTP, só que passando um ID específico. Eu consigo capturar aquele cara na URL. Se eu anotar como path_param aqui, eu consigo pegar qual que é aquele cara. E daí eu vou passar esse UID para recuperar na camada de serviço quem que é o cara, e depois eu retorno um contato resource baseado naquela entidade que veio do banco. Então quando eu criar esse resource aqui, ele já vai pegar automaticamente qual que é o href e qual que é o ID dele dentro do servidor.
que é esse cara? Essa parte aqui de baixo. Isso aqui é para quando eu disparar uma sessão, por exemplo, o cara não mandou um campo obrigatório. Vai vir lá da camada de BO, vai vir um validation exception. Só que eu tenho que mapear para uma sessão HTTP. Então, eu mapeio para aquela 400 e... esqueci de cabeça agora, vamos ver aqui nela. Aqui tem. Não. Deixa aqui. Então, aqui, ó, a gente tem... eu estou sem os docs. Esqueci de cabeça agora o código da exceção, mas esse aqui é a constante que representa ele. Então, se eu tenho uma validação uma validação na regra de negócio, um erro de validação, eu jogo bad request. Se eu não achei alguém, eu jogo um not found exception, um 404. E se aconteceu, né, se teve um shit happens exception, a gente mapeia para o internal server error, que é o 500, para retornar ao servidor. Vamos passar um pouquinho para a gente ver, porque senão a gente fica só vendo código. Está rodando. Aí. Então aqui, ó. Eu fiz esse aqui é o Postman, uma ferramenta para você fazer requisição REST, fazer HTTP, né, requisição HTTP, que você pode usar autorização, vários métodos de autorização e tal, autenticação. Mas isso a gente não vai ver agora. Então você fez lá /contatos, que é o contexto aqui, contatos endpoint no servidor. Eu fiz um /contatos. Eu listei os contatos dentro do servidor. Então, se eu olhar aqui, o ID, ele pegou o contato que veio como entidade, pegou o ID e a anotação de path no servidor e gerou automático esse href para a gente. E aqui endereço, etc. Se eu quiser pegar um contato específico, aqui não está mostrando direito, mas tem um ID específico aqui no final. Ó. Se eu fizer um get para essa URL aqui, eu recupero só aquele cara especificamente. E tenho a lista de telefones dele aqui dentro. Então, se pegar aqui essa lista, você tem o ID também para os telefones, o tipo de telefone, etc. E assim você vai. Eu quero ver só o telefone, me retorna só o telefone desse contato específico. Eu faço aqui um /telefones, mando para lá, e ele me listou aqui os telefones só para aquele contato específico. Então é assim que você vai mapeando as coisas. Vamos tentar criar aqui um contato. Como deu erro no meio de JUnit, eu tenho medo que isso possa representar, mas vamos tentar. Digamos que eu estou aqui no /contatos e eu vou fazer um put para esse /contatos, que eu vou criar uma entidade ali dentro. Aí aqui eu coloco a minha mensagem. Vamos ver o que o contato precisa. Deixa eu recuperar ele primeiro. Então aqui, ó, eu tenho nome, e-mail e tem endereço aqui. Se eu quiser criar um contato novo, então eu vou na própria coleção, faço um put, coloco aqui. O nome do cara vai ser... Qual que é o nome do cara? Vou botar aqui, Richard. Não sei se é assim, mas acho que é. E-mail. Vamos ver se só com esses dois ele vai deixar. Então, se eu fizer um put, ali eu vou tentar criar esse cara. E não deu certo. Deixa eu ver o que é.
Ah, tá dando aqui, ó, tipo de mídia não suportado. Vamos passar aqui um cabeçalho de content type e colocar application /JSON. E deu internal server error. E o null pointer, bilhões. Deixa eu ver aqui o que aconteceu nesse cara. Vamos ver. Ah, tá. É que eu não previ todas as possibilidades no meu serviço. Então, eu teria que passar o endereço lá como null. Provavelmente é isso aí. Então, se eu colocar aqui, se eu não quiser passar o endereço, coloco null. E não deu certo. Vamos ver o que é. É bom que aconteça isso, que daí eu crio vergonha na cara para fazer melhor. Vamos ver aqui. Vou startar de novo. Eu vou fazer melhor. Como provavelmente essa parte do código está cagada por algum motivo, eu devo ter mexido em cima da hora e ferrei alguma coisa. Inclusive, não adianta botar comentário, cara. É. Ou seja, eu fiz o resumo de tudo que é porco hoje aqui, né? Que bosta. Resumo. Ai, cara, que merda. Vamos lá. Opa, agora foi. O endereço me ferrou de alguma forma ali. Eu prometo arrumar quando eu for comitar de novo lá no... Inclusive, esse cara tá no GitHub lá. Eu vou arrumar isso aí depois e deixar certo para ver o que eu ferrei ali. Mas se você olhar aqui no Postman, ele respondeu como status 200, tá tudo ok para criar o cara. Então, se eu vier aqui e fizer /contatos e fizer um get, vamos ver se está o Ray Charles aqui. O Ray Charles está lá no final. Ele foi criado. Não tem banco, não tem nada, é tudo memória. Então essa é a dinâmica que a gente usa para desenvolver as coisas. O assunto é muito extenso, pessoal, assim, de falar. Mas eu queria dar um apanhado geral de como que funciona esse cara aí, porque na internet a gente vê muito Hello World, né? Ah, faça @pf alguma Hello World, aí põe uma string lá de retorno. Pô, isso não é um exemplo para o cara começar a aprender como funciona o fundamento, né? Então, isso que eu quis. Depois vocês dão uma olhada melhor no código lá. Desculpem o meu código porco 3 vezes. Ele também não quer me responder, ou seja, eu tô feito, né? É a parte do Postman, para a gente ver ele funcionando. A gente não precisa de um client, desenvolver uma aplicação para testar. Vai no Postman, põe as URLs, põe o que você precisa, tipo de dados e tudo, acabou. Você consegue testar o serviço sem ter interface nenhuma pronta. Inclusive, se você quiser dividir, fala assim, você vai fazer o serviço, o cara não precisa de tela para desenvolver. Você não é bom? Você não é bom? Faz um Postman, então, direto. Né? Então, é desse jeito. O fonte está disponível lá no GitHub. Eu vou arrumar esse problema que deu por causa do endereço ali. E daí depois, se quiserem baixar já e depois fazer um update de novo e tal. É isso aí. Alguém tem uma pergunta? Morreu?
not found. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Tem framework Java para fazer isso, tem o Pictlink de Boss, tem algumas soluções integradas que você instala ela, daí ele, sim, tem várias coisas prontas. Eu prefiro fazer na mão isso aí, na verdade. Porque internamente, todas essas ferramentas, elas só geram um token e ficam passando em toda a web. ela vai ter um meio de interceptar toda a requisição, antes de passar para o RS, para cada serviço ele vai interceptar, pegar o token, ver se é válido, renovar o token, e daí ele vai carregar a autorização do cara, ou seja, o cara está logado, mas o que ele pode fazer? Carrega e repassa para o JAX RS, e daí ele filtra. Tem aquelas anotações lá de roles allowed lá, no Java, você consegue filtrar as roles do cara, vinculados ao token, e daí você filtra a permissão no serviço ou não. Então dá para fazer com HTTP Basic mesmo, né? Só que daí você vai precisar de um HTTPS para funcionar de forma decente, né? Para não ficar passando o usuário e senha ali na primeira requisição. Você passa com Base 64. Base 64 você quebra fácil, então precisa do HTTPS. E daí você pode usar aquele padrão, tem um padrão JWT, JSON Web Token, que daí você consegue gerar aquele cara naquele formato e ficar passando. Você pode criar um token no formato teu, pode usar até um UID. No projeto a gente usa o UID mesmo, a gente não usou o DIOT lá para fazer. Então, passa o UID, aquele é o token para autenticação e autorização. É stateless em relação ao servidor. Não tem informação em memória da sessão do usuário. Esse token é persistido em banco ou em alguma store no servidor, que não depende do estado físico do servidor, e daí você vai capturar aquele token e você vai atualizar a validade dele, né? Você tem lá um offset, daí você soma e fala assim, ó, tem mais tantos minutos para usar. E você fica nessa, né? Cada requisição. Assim, dá trabalho, mais trabalho desenvolver orientado a serviço. Seja SOAP, seja REST, dá mais trabalho. Você fazer uma aplicação monolítica ali que você faz tudo junto, faz o deploy, acabou, tá ali. Só que se pensar em longo prazo, o serviço ao longo prazo começa a valer muito mais a pena, porque daí você tem aquele trabalho para modelar esse tipo de questão, recurso, href, não sei o que, autorização, mas depois, às vezes você usa o mesmo serviço em várias telas, você não precisa ficar refazendo back-end. Então você vai ficar faço telas novas usando serviços existentes e sim, o meu trabalho depois fica bem mais tranquilo, né, de fazer. Alguma outra pergunta? Não? Suzy? Isso aí, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês e vamos nessa. Agora a vez do...